Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pobre mendigo. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, tuas mãos me ergueram. Deus se esconde e revela-se em simplicidade. Tudo que Deus faz é simples. Meu Senhor, seguro em ti estou. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ouvintes, este foi o temor do apóstolo São Paulo, expressado à igreja na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Ele, como um verdadeiro apóstolo mensageiro, tinha zelo da igreja porque ele deveria apresentá-la como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E a sua expressão, o seu cuidado, era de apresentá-la como uma virgem pura. Você sabe que há muitas mulheres, moças, que são virgens, mas não são puras. E ele queria que a esposa de Jesus, a noiva de Cristo, fosse uma virgem pura, não uma virgem impura, suja, comprometida, não uma virgem nécia, louca. Nós sabemos que aquelas que foram lançadas na grande tribulação eram também virgens, porém nécias, loucas. E como Deus se esconde e se revela em simplicidade, tudo que ele faz é simples. Então a serpente não teve outro trabalho a não ser este:
de tirar a Eva da simplicidade, e o meio foi este: corromper os seus sentidos. Uma vez corrompendo os sentidos, então a serpente tinha tudo para completar a sua obra. E não há uma coisa que esteja mais corrompido no mundo do que os sentidos dos homens. Antes de corromper os sentidos, não pode haver crime, prostituição, vícios, injustiça, impureza mesmo nas virgens. Os sentidos têm que ser corrompidos. Aí então vem o valor da santificação, que não é propriamente se isolar no meio de uma mata, dentro de uma caverna escura. Nós sabemos que Daniel não se expôs a um cativeiro buscado com suas próprias mãos. Ele não foi voluntariamente exibir sua fé, seu espírito lá em Babilônia. Mas ele foi no cumprimento da profecia, e nada de Babilônia pôde corrompê-lo. Nada do que ele via, escutava ali, pôde corromper os seus sentidos e assim tirar dele o espírito excelente que ele tinha. Seria necessário sair do mundo. Nossos filhos não poderiam ir às escolas, e nós jamais poderíamos sair às ruas se fôssemos pessoas sem anticorpos, num sentido espiritual. Porque o mundo jaz no maligno, e para todos os lados que você olha, começando para si mesmo, não há outra coisa senão corrupção. Mas o diabo, a serpente, ainda não vence enquanto não corrompe os sentidos. Se esses sentidos são regidos, dominados pela fé genuína, pela fé simples na palavra de Deus, eles continuam, na verdade, sendo o maior inimigo do homem. Porque o seu ego é o que ele vê, é o que ele ouve, é o que ele sente, é o que ele apalpa. São seus afetos, memória, raciocínio, razão, lógica, sintomas. Mas nós temos de crer ou não na semente predestinada, na alma predestinada. Ou cremos ou estaremos enganados pela própria serpente. Agora, nós vamos ver uma coisa muito importante que Paulo, logo no versículo 4 da sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, depois de expressar o temor no verso 3, ele mostra que se trata justamente de doutrina, a corrupção dos sentidos. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Ouvintes,
Vamos partir desse princípio, que Deus é simples, simples em si mesmo, simples em suas manifestações que são interpretadas erroneamente como doutrina da serpente. Essa simplicidade, essa unidade de Deus em suas manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, é interpretada pela serpente como três pessoas distintas. Ora, todos sabem, os cultos, os inteligentes, os sábios, os teólogos sabem, os cientistas sabem que uma unidade composta não é perfeita. A unidade simples é que é perfeita. E Deus é perfeito. A simplicidade é aquilo que não é duplo. Não é duplo em caráter. Não é duplo em personalidade. Que tal um homem, uma mulher de dupla personalidade? Com uma personalidade ela faz uma coisa, com outra ela já faz outra coisa muito diferente. Sabe-se de um caso, uma mulher honrada que apanhou um espírito de dupla personalidade. Quando ela estava em si mesma, ela era uma mulher honrada, mas quando aquela dupla personalidade tomava conta dela, ela prostituía, traía o seu marido. Agora, Deus é perfeito, é uma unidade simples. Não podemos confundir as suas manifestações, os seus ofícios, de Pai, Filho e Espírito Santo, como três pessoas distintas, e como uma coisa dupla ou múltipla. Simplicidade é aquilo que não é duplo, que não é múltiplo. Porque Deus é simples. E Ele sempre se esconde em simplicidade. Isso é Bíblia. E tudo que Ele faz é simples, por mais complexo que seja. O sistema biológico, a vida em si, é de fato um mistério. A eletricidade é um mistério. Mas é simples. O voo do avião é um complexo. É uma coisa difícil para se entender. Porém, dentro da sua lei é simples. Não há nada de complicação. Quem complica é o homem para se tornar grande. Ele diz, isto aí é uma coisa muito difícil. O médico se coloca na frente, mas nada disso é complicado. Quem complica é o homem para adquirir personalismo, fama, dinheiro, mulher, a razão de toda a desgraça da humanidade é ser duplo, múltiplo, é não querer ser simples para assim ser perfeito. Não há nada que seja complicado, múltiplo, que possa ser perfeito. Todas as leis que chegam a trabalhar uma com a outra, formando uma sincronização, tornam-se em uma simplicidade. O que é muito difícil de viver, porque é contrário aos sentidos humanos, à vaidade. A vaidade exige ornamentos, elementos acrescentados. Ninguém conforma com a beleza natural, mas quer se descansar na beleza artificial, na aparência. Quando a simplicidade é singela, a simplicidade é modesta e humilde. Quem não é simples não pode ser humilde, e quem não é humilde nunca será exaltado. E justamente aquele que se humilha é que será levantado para as bodas do Cordeiro, que será exaltado no arrebatamento. A exaltação da igreja
não está em alcançar um lugar ao lado de Acabe ou de Herodes aqui na terra, um trono político religioso, uma posição social religiosa. A exaltação da igreja está em subir no arrebatamento, estar nas bodas do Cordeiro, assentar-se no trono como vencedor, com aquele que venceu e assentou-se no trono de seu Pai. Por isso, aquele que se humilha será exaltado, subirá para a glória. Essa é a maior exaltação. Mas a serpente tem complicado a doutrina, complicou a Bíblia. A serpente tem complicado a mensagem, tem complicado a simplicidade dos 7 selos, dos 7 trovões, da terceira etapa. Tem corrompido os sentidos. E assim têm se levantado mestres e doutores, conforme os comichões que estão nos ouvidos. Não é só para o mundanismo, mas para atender o espírito curioso, especulador dentro da mensagem. Esses mestres se levantariam nos últimos dias. Sim, por quê? Que a meretriz peca contra seu próprio corpo. O publicano, o cobrador de impostos, o ladrão, causam danos materiais somente para as pessoas. Mas o sacerdote peca contra as almas das pessoas. O pecado do sacerdote é porque ele torce a doutrina, é porque ele não mostra Deus em sua manifestação. O profeta não faz isto. O profeta diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o sacerdote diz: eis um Bezebu, eis um embusteiro, um falso, eis aí um filho ilegítimo. Mas não, o iletrado, o simples diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Salva-te a ti mesmo. Pensa nisto, que Jesus nunca teve um lar aqui na terra. Ele foi simples, ele disse: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, se referindo a si, o Filho do Homem, não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ele nunca teve um lar. Ele podia ter os melhores palácios e mansões da terra. Quando ele veio, porquanto ele era o Criador de tudo, ele podia falar a palavra e criar uma casa de diamante puro e cheia de mistérios que seus inimigos nunca poderiam penetrar ali. De fato, seus inimigos nunca poderão penetrar no seu reino. Mas o que fez ele? Ele deixou tudo isso para morar nas Marias, para morar nos publicanos pecadores arrependidos, para estar neles cumprindo esse grande mistério, Deus em carne, o mistério da piedade tão simples, Deus Pai sobre nós, Deus Filho conosco, Espírito Santo, Deus em nós. Deus em você, você é o lar de Deus, você é a casa de Deus. Esse é o mistério, a esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Então, se Ele está dentro de você, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem o seu nome. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. A serpente corrompeu isso no concílio de Nicéia 325 anos depois de Cristo. Mas agora estamos na restauração de todas as coisas que o gafanhoto comeu, as outras pragas comeram da árvore noiva durante as eras da igreja. E Elias viria restaurar estas coisas. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E assim receba o dom do Espírito Santo, que é Jesus encontrando um lar, morando em você, te dando saúde, te abençoando agora,
em meio à aflição, você se tornando agora uma pessoa simples, de fé simples e pura, virgem pura, é aquele que não se contamina com doutrinas, que não mancha sua roupa com ismos. Em nome de Jesus Cristo, toma esta bênção para o seu coração agora. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.